Salve, meus queridos! Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Galera, neste vídeo nós vamos estudar dilatação volumétrica, tudo bem aí? Vamos lá, tá? Galera, vamos iniciar definindo o que é a dilatação volumétrica. Se liga aí. Pessoal, a dilatação volumétrica é a variação do volume, tá, de um corpo devido ao aumento de sua temperatura. Se liga o seguinte, qualquer corpo, quando ele aumentar sua temperatura, ele vai sofrer um acréscimo em seu volume, ele vai dilatar, tá bom? Dilatar, ou seja, se expandir, perfeito? Observa também que o contrário também acontece. Se a temperatura desse corpo diminuir, então ele vai ter um volume menor, ele vai diminuir o seu volume em relação ao que era antes, beleza? Por exemplo, aqui vamos citar aqui um caso em que um parafuso, tá, fica um pouco arrochado em uma porta, devido a ele ter aumentado sua temperatura e aí ele também aumentou de tamanho, tá, aumentou de volume, beleza? Então assim ele ficou apertado. Um outro exemplo também a gente pode citar no caso de uma esfera, tá? Quando uma esfera é aquecida, ela vai aumentar o seu volume, ela vai ficar um pouquinho maior em relação ao que era anteriormente, perfeito? Para a gente entender melhor, pessoal, como é que funciona e o que é que acontece, tá? E como determinar essa dilatação, vamos fazer o seguinte. Imagina aqui, tá? A gente tem um cubo feito de qualquer material, tá bom? E esse cubo, galera, ele tem um volume inicial que a gente vai chamar de V0, ok? Agora vamos supor que esse cubo sofra um acréscimo em sua temperatura. Por exemplo, vamos supor que ele seja aquecido, tá bom? Esse corpo vai ser aquecido, então vai sofrer uma certa variação de temperatura, que nós vamos chamar de ΔT, ok? Se liga aí, ó. ΔT é a variação de temperatura, tá bom? Após esse corpo sofrer essa variação em sua temperatura, gente, ele vai possuir um volume agora maior, ou seja, ele aumentou o seu volume devido ao aumento da sua temperatura, tá? Obviamente. Se liga aí, galera, que esse volume que ela vai ter agora, tá? Vai ser chamado de V e vai ser o volume final, perfeito? Esse volume final, ele é, com certeza, né, maior do que o volume anterior. Você vai observar, pessoal, que eu coloquei agora aqui no vídeo, os cubos sobrepostos. E você vai ver que esse cubo, após ser aquecido, ele teve um certo aumento em relação ao anterior. Ele teve um volume aumentado em relação ao volume que ele tinha anterior, beleza? Esse aumento que ele teve do volume, tá? A gente vai chamar de ΔV, tá, galerinha? Esse ΔV vai ser justamente a variação de volume, ou seja, a nossa dilatação, beleza? Galera, para nós encontrarmos qual é a variação de volume de um corpo, tá? A gente pode muito bem usar essa seguinte relação. A gente pode pegar o seu volume final, que é o volume após ser aquecido, e pode subtrair, pessoal, do seu volume inicial, que é o seu volume anterior. A gente fazendo essa subtração, a gente vai encontrar o tanto que aumentou, ou seja, a variação de volume, tá bom? Porém, em relação à dilatação volumétrica, existe uma regrinha. Essa aqui, ó, que eu vou colocar aqui, ó, tá bom? Em cima da minha cabeça. Essa regrinha é a fórmula para nós encontrar, tá bom? A variação de volume sofrido por um corpo devido ao aumento de sua temperatura. Essa fórmula me diz o seguinte: ΔV, que é a variação de volume, é igual o V0, que é o volume inicial, beleza? Vezes esse carinha aqui, que eu vou já explicar quem é ele, o que é que ele significa, tá? Vezes o delta T, que é a variação de temperatura. Galera, agora sigamos aí, que eu vou mostrar para vocês um pequeno detalhe que eu falei. Observa, a gente vai encontrar a variação de volume usando essa fórmula aí que a gente está mostrando aqui no vídeo, ok? Porém, desta forma, tem esse sujeito aqui, né, esse carinha bem aqui, tá? Que eu não disse quem é ele. E quem é esse cara, professor? O que é que ele representa? Esse cara, pessoal, ele é justamente o coeficiente de dilatação volumétrica do material de que é constituído o corpo.
Se o corpo for de metal, como por exemplo alumínio, aço, cobre, ele vai ter um valor. Cada metal, cada tipo de metal, cada tipo de substância, pessoal, vai ter um valor, beleza? Se for de vidro também vai ter um valor, e aí vai. Acontece, galerinha, que existe uma relação entre esse sujeito, tá? Que é o coeficiente de dilatação volumétrico, e o coeficiente de dilatação linear. Se nós tivermos o coeficiente de dilatação linear e precisarmos de descobrir qual é o coeficiente de dilatação volumétrico, a gente pode usar a seguinte relação que segue aqui, ó, bem aqui assim no cantinho da tela. Pessoal, a relação é a seguinte: o coeficiente de dilatação volumétrico vai ser igual a 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Ora, você pode fazer só uma pequena comparação. Quando nós estávamos trabalhando com dilatação linear, nós estávamos trabalhando com um corpo em uma só dimensão, ok? Nós estávamos considerando apenas uma única dimensão do corpo, como por exemplo o comprimento. Porém, na dilatação volumétrica, a gente vai considerar o volume como um todo, ou seja, as três dimensões. Por isso, nós vamos multiplicar o coeficiente de dilatação linear por 3, tá? Para a gente conseguir descobrir qual é o coeficiente de dilatação volumétrico. Olha aqui um exemplo. Vou colocar aqui em cima, tá? Lá em cima, uma tabelinha com o coeficiente de dilatação linear de 4 materiais: alumínio, latão, cobre e vidro. E aí, vamos supor que a questão nos forneça algum desses valores aí, tá bom? Como, por exemplo, o alumínio, tá? E nós precisamos descobrir qual é o coeficiente de dilatação volumétrico do alumínio. Nesse caso, é só pegar o valor do coeficiente de dilatação linear, tá? Que é o que está aqui presente, ok? E multiplicar ele por 3. No caso do alumínio, por exemplo, para nós encontrarmos o coeficiente de dilatação volumétrico, a gente vai pegar o coeficiente de dilatação linear e multiplicar por 3, tá bom? Então vai ficar o quê? Vai ficar o coeficiente de dilatação volumétrico vai ser igual a 3 vezes o coeficiente de dilatação linear do alumínio, que é 2,4 vezes 10 a menos 5. Então eu multiplico 3 vezes 2,4, vai dar 7,2, tá? Se eu não me engano é esse o valor. Então esse aqui, tá? É o coeficiente de dilatação volumétrico do alumínio. Então agora, galerinha, para ficar mais claro, vamos fazer uma pequena questão, um exemplo, tá? Para ver se vocês entenderam como é que funciona essa ideia, tá? Galera, a questão diz assim: de quanto é a variação de volume sofrido por uma esfera que teve sua temperatura aumentada em 70 graus Celsius. Sabe-se que, antes de ser aquecida, seu volume era de 125 centímetros cúbicos e que o coeficiente de dilatação linear do corpo é de 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Pessoal, a primeira coisa que a gente vai observar aqui, tá? Que a gente vai ter em mente, é justamente de identificar o que a questão está pedindo. E você vai observar que ela está pedindo o quê? A variação do volume. Então, ó, ela quer a variação do volume, isso que ela está pedindo para nós. Porém, como determinar a variação de volume? Você vai usar essa regrinha que está surgindo aqui, beleza? E aí a variação de volume vai ser igual ao V0, quem é? O volume inicial, vezes gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrico, vezes o ΔT, que é a variação de temperatura, beleza? Então é o seguinte, vamos partir agora para identificar o que a questão nos forneceu. Quem é o volume inicial? A questão nos disse, tá? A questão nos disse que é de 125 centímetros cúbicos, beleza? Então aqui a gente vai ver que o volume inicial é 125. Porém, agora a gente tem que descobrir quem é o ΔT também. O ΔT, ele já nos disse aqui, ó, teve sua temperatura, tá, aumentada em que? Em 70 graus Celsius. Então, o ΔT é 70 graus Celsius, beleza? Porém, observa que ele não nos deu o coeficiente de dilatação volumétrico. Ele me deu o coeficiente de dilatação o quê? Linear. Se ele me deu o coeficiente de dilatação linear, pessoal, dá para a gente conseguir descobrir qual é o coeficiente de dilatação volumétrico. Como? A gente vai simplesmente multiplicar ele por 3.
Por quê? Porque o coeficiente de dilatação volumétrico é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, para mim achar aqui o gama, tá? Que é o coeficiente de dilatação volumétrico, eu pego, multiplico 3 vezes o valor do coeficiente de dilatação linear. Então, vai ter como resultado o quê? 6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Perfeito? E aí, depois que a gente conseguir todos os valores, tiver tudo ok, a gente vai colocar esses valores aqui, ó, nesta nossa equação. Como é que vai ficar esta nossa equação? Vai ficar o seguinte. ΔV vai ser igual a 125 vezes 6 vezes 10 a menos 5 vezes 70, tá bom? Substituindo por esses valores aqui, ó, tá bom? Dessa parte aqui que a gente conseguiu identificar na questão. E vai multiplicar 125 vezes 6 vezes 70, vai dar 52.500. E a gente vai colocar aqui, ó, vezes 10 a menos 5, porque a gente não efetuou nenhuma operação com essa potência, tá bom? Porém, agora como é que a gente vai fazer? A gente tem aqui uma potência, que é 10 a menos 5, e aqui o expoente, ó, ele é menos 5, ok? E aí o que você vai fazer? Você vai pegar a sua vírgula, que se encontra lá no finalzinho, no último zero, tá bom? E vai voltar ela, tá bom? Para a sua esquerda, 5 casas. Quando você voltar 5 casas, galera, olha como é que vai ficar. Vai ficar 0,525 centímetros cúbicos. Esse valor aqui, tá, gente? Esse valorzinho aqui, esse 0,525 centímetros cúbicos, é justamente a dilatação volumétrica da esfera, ou seja, o volume que ela aumentou devido ao aumento de temperatura. Perfeito? Galerinha, fechamos aqui o tema, tá? Sobre dilatação volumétrica. Valeu e até a próxima.